terça-feira. Hoje tem as amistoso da seleção brasileira contra Senegal e realmente, na minha opinião, o Hexa só em 2030, não em 2026. Vou explicar o porquê disso, né? Eu vejo o Ramon Menezes convocando a seleção brasileira, eu, caramba, penso assim, ele é um técnico mediano, ele foi parar lá porque é ex-jogador do Vasco, Rio de Janeiro, já treinou o Anápolis, né, em Goiás, convocou o nosso amigo Joelito, é outro esforçado, né, ele joga bem em time, né, jogando bem pra caramba no Newcastle, mas não é jogador de seleção brasileira, é que nem o Pombo. O Richarlison não é jogador de seleção brasileira. E ele todo feliz da vida falando que a nova é dele, porque provavelmente será o Ancelotti o técnico da seleção brasileira. Parece que já está acertado a partir de 2024. E a seleção brasileira se humilhou bastante. Nem o Real Madrid faz questão de ter ele como técnico, porque deve contratar outro em 2024, ano que vem. O que seria esse Ancelotti? É um Filipão italiano, nada demais. Então, sabe, é um atraso. O pessoal não tem uma visão ampla, né, da situação. Então é um outro paizão que vai passar a mão na cabeça aí dos hábitos negativos da seleção, dos jogadores da seleção. E o ideal, na minha opinião, seria a contratação de José Mourinho, porque ele foi considerado um técnico que não gosta de jogadores brasileiros. Mas na verdade ele é um técnico que não gosta das atitudes ridículas, perversas, antievolutivas de jogadores brasileiros, que são mimados e querem jogar. Olha o que o Gabriel, que é o Gabriel Barbosa, que é considerado o Gabigol, não conseguiu jogar na Europa por causa disso. Ele achou que chegaria lá e seria titular, todo mundo ia ficar bajulando ele. Não é a mesma situação. Na Europa ninguém passa a mão na cabeça. O cidadão tem que mostrar futebol, não se adaptou, não conseguiu, é o psicológico, não conseguiu jogar. No Flamengo ele vai jogar até o fim da vida, porque é muita bagunça, é muita desorganização. E agora que está começando a se organizar e contratou o Sampaoli e vai, na minha opinião, até ganhar a Libertadores. Mas é uma bagunça, Rio de Janeiro, festança. Então a seleção brasileira continua, né, perdida, e contrata um técnico que é uma espécie de Filipão italiano, que estava lá meio que esquecido, foi lá pro Everton, fez uma boa campanha na Inglaterra, voltou para o Real Madrid e ganhou uma Champions League e não deu conta de ganhar a outra, perdeu para o Manchester City, meu time aí, o Pep Guardiola, que pelo jeito também treinará alguma seleção em 2026, não a seleção brasileira. Espero que seja a seleção espanhola. Então é isso, as pessoas que estão comandando colocaram um cidadão lá que está até olhando para os menos os times que não eram olhados, né? Isso aí é uma atitude boa. Edinaldo Rodrigues, que parece um índio, assim como eu. Então ele tem um físico bem parecido com índios brasileiros. Eu pareço mais índio-americano, mas tá tudo certo. E falar em americano, com essa seleção brasileira aí, com esse técnico, com esses jogadores aí que provavelmente farão parte do time da panela do Ancelotti, eu confio mais nos Estados Unidos na próxima Copa, que está montando uma seleção muito boa e será a Copa do Mundo nos Estados Unidos. E vale lembrar que em 94 os Estados Unidos, USA, Estados Unidos da América, deu trabalho lá na Copa do Mundo, onde o Brasil foi tetracampeão. Custou fazer um gol ali com uma tabelinha ali entre Bebeto e Romário, a seleção jogando demais. Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, entendendo de futebol. Eu lembro do Tony Meola, goleiro americano com cabelinho, rabo de cavalo. Então é isso. A seleção brasileira, na minha opinião, é hexa só em 2030, por causa dessas questões aí que eu não concordo nem um pouco, que eu acabei relatando aí. E vou colocar qual seria a minha seleção titular, que faria parte dessa seleção titular. 3 jogadores que estão atuando no Brasileirão. Olha aí. Que muita gente está discriminando no nosso futebol brasileiro, não é tão ruim assim. Então fica aí o registro que, na minha opinião, é hexa mesmo só em 2030. Com esse time aí e com essa equipe aí, com esse pessoal aí, não vai não. Que nem aquele mesmo, não vai não. É uma pena, é uma lástima. Então fica aí o registro aí da minha opinião. Mas como assim? Você é o
detentor da verdade, não, mas eu estou explicando o comportamento, né, dos jogadores brasileiros, e o técnico que foi contratado é uma espécie de Filipão italiano. E isso, na minha opinião, não combina com o perfil dos jogadores. E, enfim, tem jogadores aí que são mais esforçados do que talentosos e são convocados por serem esforçados, porque o futebol hoje em dia é muito tático, mas tem que ter o talento. Então, fica aí esse registro aí e essa minha indignação, porque seleção brasileira, essa camisa aqui desde 2006, né, que eu não torço mais, por causa dessas discrepâncias que, na minha opinião, eu não concordo, e aí eu não consigo também torcer como muita gente que só acompanha o futebol na época da Copa do Mundo. Fica aí o registro.